Olá pessoal, eu Fábio, Eu Flávio e eu Leocádio. somos acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da UTFPR, do campus Dois Vizinhos, e estamos aqui para apresentar os conceitos básicos sobre a morfologia do fruto de uma maneira simples e prática. O desenvolvimento do fruto nas angiospermas significa uma adaptação evolutiva no complexo e maravilhoso processo de reprodução dessas plantas. O fruto é uma estrutura, na maioria das vezes, formada pelo desenvolvimento e amadurecimento do ovário das flores. Aqui nós temos um exemplo, a flor do limoeiro, tá? E aqui ao lado, um pequeno fruto já em desenvolvimento. Tá? Aqui eu já tenho o outro fruto já numa fase um pouco mais avançada e o fruto maduro já. Tá? E é essa estrutura a qual confere proteção à semente que está em desenvolvimento, podendo ser uma única semente ou até mesmo várias sementes dentro dessa estrutura. Aqui nós temos um exemplo do abacate, que tem uma única semente, tá? E do mamão, que podemos ver aqui que tem várias sementes. Tá? Ao longo do período evolutivo, as plantas e os frutos sofreram inúmeras transformações nas suas formas, cores e sabores, cada qual com uma forma especializada para a dispersão das sementes. Então, aqui nós temos questão de forma, cor, tá? Mesma coisa a questão do abacate aqui, a coloração, a ameixa, questão da forma, o abacaxi, tá? E o fruto, para efeito de descrição, pode ser dividido em pericarpo e semente. O pericarpo divide-se em epicarpo, mesocarpo e endocarpo. O epicarpo é essa camada externa, normalmente membranosa ou fibrosa, podendo ser lisa, rugosa, pilosa ou espinhosa, conhecida popularmente como casca. Seria essa parte mais externa do fruto. Tá? O mesocarpo é a camada abaixo do epicarpo, é a parte mais suculenta, que é essa parte mais interna aqui, mais alongada. O endocarpo é a camada interna mais rígida, a qual envolve a semente, que é essa partezinha aqui que contorna a semente. Então vamos falar agora um pouquinho sobre a classificação dos frutos. Os frutos eles podem ser classificados como os frutos verdadeiros e frutos falsos ou pseudofrutos. Os frutos verdadeiros eles são originados do desenvolvimento do ovário. Um exemplo desse que nós temos aqui é o abacate, temos também a manga, no caso aqui também temos o pêssego, a ameixa. Então esses são considerados frutos verdadeiros. Já os frutos falsos ou pseudofrutos é de grande parte carnosa do fruto, geralmente comestível, e ela é originada de outra parte da flor, que não seja o ovário. Então também vamos classificar os frutos quanto ao tipo do ovário que cada um é originado. Nós temos nessa classificação os ovários simples, ovário apocárpico ou pluridiacarpelar e frutos múltiplos ou compostos. O que são então frutos de ovários simples? Eles produzem frutos simples. Um desse exemplo é o mamão, que é originado de uma só flor, com ovário podendo ser monocárpico ou sincárpico. Já o ovário apocárpico ou pluridiacarpelar, eles resultam dos frutos agregados. Exemplo de fruto agregado que nós temos aqui, novamente, é o caso do moranguinho. Já os frutos múltiplos ou compostos, eles são originados de ovários e de outras partes florais. Os frutos múltiplos, eles também são denominados de infrutescência. Exemplo disso
é o abacaxi, que é considerado uma infrutescência. Os frutos, eles são divididos em frutos carnosos, frutos secos e frutos fibrosos. O que são então frutos carnosos? Frutos com pericarpo carnoso e suculento. Então nós temos aqui vários exemplos destes. O abacate, o mamão, novamente, o tomate, a manga. Esses frutos carnosos, eles podem ser divididos em baga e drupa. Então, o que são baga? Bagas são frutos simples, com uma ou mais sementes soltas ou livres. Um exemplo disso que nós temos aqui de baga, também frutos carnosos, é um cacho de uva. Temos exemplo a uva, o tomate, a laranja, o mamão. Além do mamão, podemos citar o melão e a melancia. Já frutos do tipo drupa. Os frutos eles possuem endocarpo duro, dentro do qual há uma semente. Então voltamos aqui. Nós temos como exemplo de drupa a manga, o pêssego e a ameixa. Nós temos aqui uma ameixa também. Temos o pêssego, exemplo de um fruto com endocarpo duro, que é no caso a semente. Aqui também temos um exemplo, o abacate. Exemplo então de frutos secos. São frutos com pericarpo seco. Exemplo que nós temos de frutos então com pericarpo seco: o amendoim, a ervilha, as vagens de feijão e de soja, e sementes de algumas espécies arbóreas também são classificadas como frutos secos. Nós também temos, dentro da classificação, os frutos fibrosos. Nesse caso aqui nós temos um exemplo, ao coco da Bahia. Ele é um conjunto de fibras bastante resistentes. O endocarpo é bem espesso e duro, envolvendo a única semente desse fruto. Então, o coco ele é constituído do epicarpo, que é essa parte que fica do lado de fora, o mesocarpo, que é logo a primeira parte já do lado de dentro, o endocarpo, endosperma carnoso, que é essa parte mais branca, que pode ser observado aqui, e o endosperma líquido. No caso aqui a gente já quebrou o coco e já tirou o líquido que estava aqui dentro. E aqui dentro também, bem na parte aqui embaixo, se encontra o embrião. Também podemos classificar os frutos quanto à deiscência, classificando quanto à abertura espontânea ou não espontânea do pericarpo. Os frutos, então, eles são classificados em deiscentes ou indeiscentes. O que são deiscentes? É quando o pericarpo abre-se quando maduro, expondo as sementes. Exemplo, a vagem de feijão, vagem de soja, ervilha. Já os frutos indeiscentes, o pericarpo não se abre. Um exemplo desse é o amendoim e sementes de espécies arbóreas. Os frutos também eles são classificados contra o número de sementes: monospérmicos, dispérmicos, trispérmicos e polispérmicos. Os frutos monospérmicos, eles são frutos que apresentam uma semente. O exemplo disso é o milho. Já os frutos dispérmicos, eles apresentam duas sementes. Exemplo de várias espécies arbóreas. Um exemplo dessa é a grápea. Os trispérmicos, eles apresentam 3 sementes. Um exemplo característico desse fruto é a vagem de soja, que contém
geralmente 3 sementes. E os polispérmicos, que possuem várias sementes. No caso aqui nós temos nessa mesa aqui o tomate, são várias sementes, e o mamão. Bom pessoal, eu vou explicar um pouquinho agora as diferenças de pseudofruto ou fruto falso e o fruto verdadeiro. Então, o que a gente tem de fruto verdadeiro aqui? E primeiro, o que é o fruto verdadeiro? O fruto verdadeiro é o fruto que é desenvolvido a partir do ovário da planta, da flor. O que a gente tem aqui é o pêssego, que é considerado fruto verdadeiro. Nós temos também o tomate, que é desenvolvido através do ovário da flor. E a gente tem o fruto falso também. O que é o fruto falso? O fruto falso normalmente é desenvolvido do pedúnculo da flor ou do receptáculo da flor. O que a gente tem aqui? A maçã, que é na verdade, por que ela é fruto falso? Porque a parte do mesocarpo, que é a parte suculenta, é desenvolvida do receptáculo da flor. A gente tem a pera também, que é outro fruto falso, que é no mesmo modo da maçã. O mesocarpo, que é o suculento, que a gente ingere, é proveniente do receptáculo da flor também. A parte do endocarpo, que seria a parte do ovário desenvolvido, é a parte que forma as sementes e a proteção das sementes também, que é a parte dura que a gente não come. Eu vou falar para vocês também da infrutescência, que é o abacaxi. Por que infrutescência? Porque existem vários ovários e nem todos eles são fecundados. E mesmo aqueles que não são fecundados, eles se desenvolvem igualmente aos outros. Porque há uma liberação hormonal que faz com que eles se desenvolvam também. Então cada um desses aqui é um ovário desenvolvido, que é chamado frutículo. Bom pessoal, o morango é um tipo de fruto agregado. Eu já vou explicar por que agregado. Porque na flor do morango, quando ela está em desenvolvimento, tem vários ovários. Esses ovários eles vão ser fecundados e vão se desenvolver praticamente juntos. Então eles vão se agrupar. Olha só, o que a gente tem dentro do morango, que é chamado normalmente de fruto, que não é fruto verdadeiro, ela é a parte suculenta, mas ela é desenvolvida do receptáculo da flor. A parte que é desenvolvida através do ovário são esses pequenos pontinhos aqui, que são os frutos. E dentro deles existem as sementes. Ficou claro, né? Eu vou falar também agora da partenocarpia, que nesse grupo a gente dá o exemplo da banana, porque também ela não é desenvolvida, a parte que é comestível, ela não é desenvolvida do ovário da planta. A gente olha esses pontinhos aqui, dá para pensar que seriam sementes, mas na verdade são óvulos não fecundados. Daí você me pergunta assim, Flávio, mas não tem bananas com sementes? Existem bananas com sementes também, só que não é um motivo para comercializá-las, né? Bom pessoal, esse foi o vídeo que a gente gravou sobre morfologia do fruto. A gente espera que a gente tenha ajudado de alguma forma vocês a terem um entendimento maior sobre o conteúdo de morfologia do fruto. A gente agradece a todos, bons estudos!